Olá pessoal, tudo bem? Nós temos tido no Brasil, puxada pelo presidente da República, uma discussão sobre o voto com impressão, o voto auditável, como costumam chamar os bolsonaristas, aquele voto em que a urna eletrônica imprime um comprovante que cai dentro da própria urna para confirmar que o voto que foi dado é de fato o voto naquele candidato. Essa discussão, eu já disse aqui na coluna, é uma discussão válida no sentido de que se parte da população e parte da sociedade não acredita no modelo que nós temos de urna eletrônica, é preciso, no mínimo, se discutir maneiras de se debater um sistema em que seja possível que as pessoas confiem, embora não tenha tido até hoje nenhuma prova de fraude nas eleições realizadas no Brasil. Mas dentro dessa discussão, o presidente da República muitas vezes critica o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, às vezes de forma bastante ofensiva. Em várias dessas entrevistas, desses momentos em que ele fala e seus aliados falam, colocam o Barroso como é um petista no comando do TSE, ou aqueles caras que soltaram o Lula serão os que vão contar os votos no TSE, etc. e tal, em referência principalmente ao Barroso. O que não guarda qualquer semelhança com a realidade, não faz o mínimo sentido, porque o Barroso sempre no STF, na maior parte dos casos, votou contra o PT e contra o Lula, por exemplo. Ele é um dos ministros mais críticos. Ele e o Fux, talvez o presidente da corte, são os que votaram mais vezes contra o PT e contra Lula. Por exemplo, em 2018, quando houve aquela discussão do habeas corpus, que definiu se o Lula seria preso ou não, se poderia ser preso ou não, quando o caso lá da Lava Jato terminasse, o Barroso votou contra o habeas corpus do Lula, ou seja, para autorizar a prisão. Em 2018 ainda, durante a campanha, o Lula entrou com um pedido no TSE para poder fazer campanha enquanto estava preso, E também naquela ocasião o Barroso votou contra, inclusive foi um voto monocrático que impediu que o Lula fizesse campanha mesmo estando preso. Isso em 2018 ainda. Em 2019 teve aquela discussão sobre a prisão em segunda instância, que foi o que acabou libertando o Lula. Naquela ocasião o Barroso votou a favor da prisão em segunda instância, ou seja, votou contra a soltura do Lula também. E agora em 2021 o Barroso, nas duas votações que teve, na votação da suspeição do Moro, que foi o que devolveu todos os processos à estaca zero, ele também votou contra o Lula, votou a favor do Moro, considerando que o Moro não tinha sido suspeito naquele processo contra o Lula. Ele só votou a favor do petista na questão da anulação dos processos, que havia sido feita pelo Fachin, porque era ali uma estratégia do Fachin de tentar, com a anulação, levar o processo para outra vara e lá os atos do Moro pudessem ser validados sem a suspeição. Então era uma estratégia, a anulação, para evitar a suspeição e acelerar o andamento dos processos, e só nesse ele foi um dos 3 ministros que votaram um dos 8 ministros que votaram pela anulação, mas em todos os outros casos ele votou contra o Lula, inclusive para manter o Lula preso. Então, se ele fosse um petista, ele seria o petista mais antipetista de todos. Então esse é um ponto. E há outro ponto também que mexe muito com essa questão, Porque o Barroso ele não ficará no STF durante as eleições. Então quem diz, o Barroso vai conduzir as eleições para facilitar para o Lula, ainda que fosse ele um petista, o que os números e os dados de votos deles no STF mostram que não é, ainda assim ele não estará no comando do TSE em outubro de 2022. Seu mandato termina agora em fevereiro de 2022 e ele não apenas deixa a presidência do TSE, como deixa, inclusive, a corte, porque ele já está no 2º biênio, cada ministro do STF pode ficar 2 biênios no TSE, então ele não estará no TSE também. O Barroso terá nada a ver com as eleições durante o processo eleitoral. O presidente do TSE é outro que é bastante crítico do Bolsonaro e bastante criticado também pelo Bolsonaro, que é o Alexandre de Moraes. Esse será o presidente do TSE e é outro que também vota bastante contra o Lula. Então é preciso que essa discussão seja justa, seja honesta e seja correta. Dizer que o Barroso soltou o Lula e agora está tentando fazer ele ser eleito não faz qualquer sentido, porque ele em momento nenhum esteve ao lado do Lula nessas votações no STF, foram muitas. Um abraço para vocês e até mais.